isso, a gente está em contato com o Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de riscos e segurança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente convidou o Portela aqui, que gentilmente topou o convite, para falar principalmente sobre o acidente aéreo que ocorreu na Índia, mas acho que a gente pode abrir com esse assunto dos drones aqui em São Paulo, Portela. Tem tanta coisa para a gente abordar aí, né? O risco que o drone oferece a um avião comercial, quais são as possibilidades de um aeroporto se proteger dessa nova ameaça, além da questão da criminalidade agora utilizando esse tipo de recurso no tráfico internacional, que eu não vou nem fazer uma pergunta específica, eu vou perguntar como é que o senhor está vendo esse assunto todo aí e quais são as considerações a respeito do que aconteceu ontem em Guarulhos. Bom dia, Portela. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, todos que nos acompanham pela Band News. Esse cenário, Megali, que você expôs, ele é impactante, né, para o leigo, porque ele associa vários riscos e que eram independentes até então e que passaram a ter uma convergência com a evolução da tecnologia. E os drones estão no centro dessa questão. Hoje, os drones são os principais armamentos de guerra. Você consegue fazer aproximações. Imagine que no passado nós tínhamos aqueles voos de aeromodelismo, né? Aeronaves pequenas que ficavam próximos aos aeroportos, tinham áreas destinadas. Aquilo já era um certo perigo. Mas imagine o que a gente faz com um drone hoje. É possível fazer uma imagem no céu. Então você tem recursos tecnológicos para pairar um equipamento, levar carga, posicionar com um geoposicionamento indicado por satélite com uma precisão absurda. Então você pode confeccionar até uma rede de drones para interceptar ou prejudicar a aviação e fazer um ato terrorista sem precisar entrar no aeroporto, sem precisar entrar na aeronave. Então isso mudou o cenário de gerenciamento de riscos, que é muito mais amplo do que o cenário da aviação somente, mas risco para a cidade, risco para a aviação, risco para os modais de transportes, risco para a segurança pública, porque envolve aí a questão de transporte de cargas ilícitas, inclusive drogas. Então, esse cenário ele é tratado com ferramentas de análise de risco que organiza isso tudo e prioriza o que tem que ser atacado. No momento, o grande incômodo é a utilização de drones que não consegue ser controlada pelas autoridades e fiscalizada pelas autoridades. Há limitações nos armamentos para abater esses drones, há riscos quando se abate, onde ele vai cair, em que circunstâncias. Então, esse é o grande ponto crítico dessa questão. E, finalmente, acabou acontecendo. Eles usaram drones para tentar introduzir uma carga à noite. Talvez eles cometeram alguns erros, por exemplo, deixaram os LEDs visíveis, e isso facilitou a identificação, mas de dia eles acharam talvez que pudesse ser mais visível ainda, então eles optaram pela noite, mas erraram na questão do LED, ou houve alguma falha e acabou o LED ficando exposto, mas o fato é que eles colocaram nas rotas de aproximação, decolagem e pouso, drones perigosos que, se, por exemplo, houver uma ingestão de aves, já é perigoso. Imagine drones, né, com uma carga de 150 quilos, se for verdade que havia carga sendo transportada. Então, é um cenário bastante preocupante, mas plenamente gerenciável com ferramentas de análise de risco. Existem ferramentas que criam prioridades para as autoridades se organizarem e prover uma resposta a cenários complexos como esses. Professor, peço licença aqui para que a gente possa ouvir juntos a palavra do capitão Guedes, da Polícia Militar. Ele acabou de falar aqui a respeito destes drones, a respeito dessa conclusão, pelo menos até aqui, por parte da Polícia Militar. Vamos acompanhar. Nós tivemos ontem um chamado. Inicialmente a informação é que um militar que trabalha no aeroporto de Guarulhos visualizou uma cena estranha onde 3 criminosos estavam realizando transporte de pasta base de cocaína. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada. Chegou a informação também que eles estariam utilizando drones. Os policiais militares foram até o local. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi no apoio para o local.
porém a gente acredita que é uma quadrilha, né? São criminosos até por transportar pasta base, foram avisados de alguma forma da presença da Polícia Militar, que estava a caminho, eles fugiram para uma área de mata, a Polícia Militar acionou o comando de operações especiais da própria Polícia Militar, né? Os homens do COI, que foram até o local, porém esses homens não foram localizados. Senhor, não sei se o senhor quer continuar a partir do que disse, mas o que o capitão falou é basicamente o que o Eduardo Frumento nos trazia informação de agora a pouquinho, confirmando pelo menos aquilo que cabe à Polícia Militar. Fica a cargo agora da Polícia Federal investigar. Em que isso muda efetivamente, professor? A partir das conclusões do que a gente tem até aqui, mas para que esse tipo de coisa não vire uma prática frequente, né? Quais são os cuidados? O senhor falou de ferramentas de gerenciamento de risco, né? O que é necessário para que isso não aconteça novamente? Bom, as autoridades precisam prover planos de gerenciamento de risco para situações como essas, que são novas. A nossa civilização ficou muito tecnológica, muitas vantagens de recursos conseguimos, mas ficou muito complexa e com possibilidades de uso da tecnologia para o bem e para o mal. A gente tem algumas armas, mas elas são muito limitadas para tentar abater ou desativar a influência de drones. Por exemplo, existem armas que lançam redes, e os drones são muito vulneráveis a redes. Uma rede lançada sobre um drone, ele rapidamente vai se abater de forma descontrolada. Existem outros armamentos com interferência de ondas eletromagnéticas que conseguem interferir com a orientação, o geoposicionamento desses drones, de controlar e fazer um pouso seguro. Esses equipamentos existem, eles inclusive estão sendo utilizados pela criminalidade para tentar influenciar os drones que são usados pelas forças policiais. Então, é uma situação nova, complexa. Organizar todas essas frentes já não é um problema exclusivamente das forças policiais, mas as forças policiais estão à frente, obviamente, mas elas precisam de orientação técnico-científica, então é necessário que engenheiros estejam assessorando, peritos, às vezes não há ainda nem formação de peritos em drones, não tem isso, são engenheiros, mecânicos, especialistas em risco e segurança, que têm que orientar as autoridades para como proceder em relação a esse tipo de situação. Os radares também muitas vezes não conseguem identificar esses equipamentos, porque eles são muito pequenos. É possível ter drones do tamanho de uma palma de uma mão que possa fazer estragos. Então, todas essas variáveis, elas são organizadas em sessões de análise de risco conduzidas por especialistas que conseguem elencar esses riscos todos e colocar as prioridades para que uma a uma seja mitigada, cada uma dessas possibilidades, cada um desses riscos sejam mitigados, e com recomendações técnicas para tentar reduzir a chance de situações como essas. Então, esses reportes, essas falas mostram que chegou, né? Então, aquilo que se temia, isso pode acontecer numa refinaria, isso pode acontecer numa indústria, isso pode acontecer de diversas formas, inclusive invasão de domicílio. Então, tudo isso pode acontecer agora no século XXI, no ano de 2025, e precisamos robustecer a nossa vigilância. Obviamente, isso passa muito também para a questão do mundo digital, né? Do controle do GPS, de uma série de situações digitais que você pode monitorar isso também de uma forma inteligente e tecnológica. Portela, em relação ao avião da Air India, a gente está recebendo a informação aqui de que todos os 242 passageiros e tripulantes morreram na queda. Não chega a ser uma grande surpresa, né? Formou-se uma enorme bola de fogo depois do acidente. Hoje a gente tem um instrumento a mais, né, para analisar acidentes aéreos, que são as imagens. Geralmente esses acidentes são filmados, coisa que não acontecia antigamente, era muito raro que isso ocorresse. Claro, uma investigação muito detalhada vai ser tocada, mas com base naquilo que a gente viu, uma queda logo depois da decolagem, o avião não chegou a 300 metros de altitude, com ele parecendo planar.
em direção ao chão, né? Não houve um estalo, não houve ali aqueles elementos típicos de problemas mecânicos durante a decolagem. O que a gente pode concluir até agora a respeito desse acidente? Bom, essa aeronave, né, o Boeing 787 Dreamliner, é uma série que tem 3 modelos, de acordo com o seu tamanho, a sua configuração. É uma aeronave que está voando desde 2011 e desde o começo de suas operações esse modelo apresentou várias vulnerabilidades de segurança. Embora seja uma aeronave super moderna, mais uma vez, a tecnologia evoluindo e muitas vezes trazendo complexidade, que é assim, apesar da tecnologia ser boa, mas a complexidade se torna uma vulnerabilidade. As imagens que nós temos, e hoje esse é um privilégio que a tecnologia nos permite, praticamente mostra toda a situação de emergência. Há uma omissão só no momento exato do toque, mas é possível fazer uma extrapolação da imagem e imaginar qual seria esse curso e o desfecho. E mostra que há uma dificuldade, no meu entendimento, pelas imagens, de compatibilidade potência-peso da aeronave. Parece que a aeronave não está conseguindo ter potência suficiente para conseguir posicionar a atitude certa e a velocidade para se manter no ar, e ela parece quase que chegar ao stall, mesmo em baixa altitude, por falta de potência. É uma percepção dentre várias possíveis, porque você pode ter tido um mau planejamento do voo, permitindo que uma carga superior à potência estivesse a bordo, somado com as pessoas. Você pode ter um mau funcionamento de uma turbina, mesmo não tendo fumaça, não tendo fogo, que reduzisse a potência, uma contaminação de combustível, ou então uma questão de ingestão de aves, de pássaros, né, pela turbina. Então, são inúmeras possibilidades, uma falha humana. Tudo isso vai ser investigado através dos dados da caixa preta, dos componentes do avião que estão sendo resgatados já desde o primeiro momento. Tudo isso vai ser possível juntar numa grande investigação técnica que pode durar semanas, meses e anos, até superar mais de um ano, para que a gente possa entender realmente o que aconteceu. Mas as imagens mostram isso e mostram que o avião, obviamente, no início de um voo longo, ele tem um inventário de hidrocarboneto, uma quantidade de combustível muito grande, e quando há esse choque, esse combustível é expulso, ele sai num formato, ele acaba se espalhando num formato substancialmente esférico, aproximadamente esférico, e ele encontra partes quentes, ignita, formando o que a gente chama de fireball, bola de fogo. Dentro dessa região não é muito difícil, é letal, porque as temperaturas são muito elevadas, queima-se todo o combustível de um voo de horas e horas, de mais de 10 horas, de uma vez só, instantaneamente. Então, há danos, além do choque com um prédio, uma edificação, com pessoas dentro, mais as pessoas a bordo, mais o calor. Então, é uma situação extremamente grave em termos de letalidade e que chama a atenção também pela proximidade de prédios de aeroportos, que antes eram toleráveis dentro de uma análise de risco e que hoje, dada a quantidade de voos, a frequência de voos, chama muita atenção. A gente tem tido acidentes assim no Brasil também, temos aeroportos como, principalmente Congonhas e Santos Dumont, que são muito próximos à cidade e às edificações. Perfeito. Gerardo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É sempre muito esclarecedor ouvi-lo. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Tenham um bom dia a todos. Bom dia.